igreja do Senhor irá adorar o Cordeiro de Deus por toda a eternidade. Amém? Irmãos, nesta noite nós queremos falar um pouco neste tema. Jesus ressuscitou e vive por toda a eternidade. Vamos nos pôr de pé? É o tema da mensagem desta noite. Mateus 24, do 1 ao 12. Amém, igreja? E no primeiro dia da semana, muitos de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes, anjos do Senhor. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos. E retirou-se, admirando consigo daquele caso. Vamos orar, igreja, mais uma vez? Soberano e eterno Deus, Deus bondoso, Deus eterno, Deus misericordioso, fale aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Que a Tua palavra nesta noite, ela possa, Senhor Deus, falar poderosamente aos nossos corações. Sabemos que o Rei Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ressuscitou. Foram lá as mulheres ao sepulcro, e quando elas chegaram, 2 varões, anjos do Senhor Deus, eles disseram que Jesus tinha ressuscitado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha ressuscitado. E Ele vive e reina para todo sempre. Pai, fala aos nossos corações nesta noite. Pai, se há alguém aqui nesta noite que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus, que esta noite, o domingo, o dia da ressurreição de Jesus, vidas aqui possam entender que Jesus ressuscitou e Ele voltará para buscar a sua noiva. E nós temos que estar preparados quando Ele voltar para encontrar com o noivo que é Jesus entre as nuvens dos céus. Fale aos nossos corações, ó Pai, nós oramos. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos sentar-nos. Irmãos, o tema da mensagem desta noite: Jesus ressuscitou e vive eternamente. O Senhor Jesus, irmãos, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Êxodo capítulo 12, do versículo ao 14, ali nós vemos, irmãos, que quando o povo de Israel, eles estavam em cativeiro, lá no Egito,
E eles foram escravizados ali no Egito por Faraó. E quando Deus usou Moisés para libertar o seu povo do cativeiro, e quando o povo, na última praga, os irmãos conhecem a última praga, as mortes dos primogênitos dos egípcios, até o filho do primogênito lá, do rei, morreu também. O primogênito do rei morreu também. Morreu todos os primogênitos dos egípcios. Mas o Senhor Deus, Ele disse para o seu povo: vocês vão matar um cordeiro de 1 ano. A família pequena, vocês vão matar um cordeiro de 1 ano. E cada família pequena vai matar um cordeiro. E 2 famílias vão comer da carne assada. E vão pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas. Porque quando o anjo passar no Egito, ele vai passar por cima da casa dos hebreus, porque a marca do sangue do cordeiro vai estar nos umbrais das portas. E o anjo vai passar por cima da casa dos hebreus e não vai entrar na casa dos hebreus. O anjo da morte. Mas na casa dos egípcios, até o primogênito de Faraó morreu. Todos os primogênitos. Irmãos, e aquele cordeiro que foi morto, ele simboliza o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Em Êxodo 12, de 1 ao 14, fala do cordeiro que foi morto. E o povo de Israel comeram a carne assada com ervas amargas. E ali, irmãos, era Páscoa. O Senhor disse: vocês vão passar o sangue nos umbrais da porta, vocês vão comer da carne assada com ervas amargas, e vocês vão estar preparados, vocês já vão estar vestidos com roupa, preparados para sair do Egito. Porque o anjo vai passar e vai entrar na casa dos egípcios, e todos os primogênitos vão morrer dos egípcios. Todos eles morreram. O filho de Faraó, o mais velho, morreu, o primogênito. Mas nenhum filho de hebreu morreu, nenhum primogênito dos hebreus morreram. E o povo já estava preparado com roupas, aguardando o momento que Deus mandaria o povo sair. Eles comeram da Páscoa e logo após eles saíram do Egito. Os filho de Faraó, o primogênito de Faraó morreu, os primogênitos dos egípcios morreu. Aí Faraó disse assim: Moisés, pega o povo de Israel e saia do Egito. Aí o povo já estava preparado, com roupas, com tudo que eles tinham, e saíram. Saíram do Egito. A última praga foi a morte dos primogênitos. Irmãos, e o cordeiro de 1 ano que era morto, é simbolizando que o Cordeiro de Deus mais tarde, agora no Novo Testamento, o Filho de Deus, morreria para salvar as nossas vidas. O cordeiro de 1 ano, ele morreu e ele foi comido assado com ervas amargas, e o cordeiro morreu para que o sangue fosse aspergido nos umbrais das portas, para que os judeus não morressem. E nenhum judeu morreu. O cordeiro de 1 ano salvou a vida dos judeus. Deus poupou a vida dos judeus. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no século I, depois de Cristo, no ano 33, ele estava no jardim do Getsêmani, e ali os soldados romanos prenderam o Cordeiro de Deus. Ele estava ali orando. Levaram o Cordeiro de Deus a Anás, depois a Caifás, e por último levaram o Cordeiro de Deus a Jesus, a Pilatos, Jesus a Pilatos. E quando o Senhor Jesus chegou a Pilatos, ele olhou para Jesus e ele disse: eu lavo as minhas mãos
Este homem inocente, ele não cometeu nenhum crime. Mas Pilatos, irmãos, ele perguntou à multidão que estava ali, e ele perguntou: a quem eu devo crucificar? A Jesus ou a Barrabás? E a multidão: solte Barrabás, crucifique Jesus. E nesta noite, irmãos, queremos falar sobre este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ressuscitou e vive por toda a eternidade, é o tema da mensagem desta noite. Em Êxodo, o Cordeiro foi morto, e seu sangue foi colocado, aspergido nas portas das casas dos judeus, para que eles não morressem. Mas no Novo Testamento, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi derramado por mim e por você, por todos nós. E este sangue do Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus que morreu. Ele foi levado no madeiro, e quando ele estava lá, no madeiro, a cruz, ela está vazia. Porque ele ressuscitou, mas quando ele foi pregado no madeiro, ao lado de 2 ladrões, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, pregaram as suas mãos com cravos, os seus pés com cravos, transpassaram uma lança no seu corpo, e ele lá no Calvário, em cima daquela cruz, pendurado naquela cruz, ele olhou para a humanidade e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele morreu por mim e por você. João 10, versículo 10 está escrito: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele morreu para nos dar salvação. E ele ressuscitou, e ele voltará para buscar a sua noiva. O primeiro tópico da mensagem desta noite: Jesus ressuscitou e vive eternamente. Jesus ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou? A nossa fé não é em vão. Porque Jesus ressuscitou, a nossa fé não é em vão. A ressurreição do Senhor Jesus, por Ele ter ressuscitado, se Ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Como que você poderia crer num Deus que morreu numa sexta-feira, e se Ele não tivesse ressuscitado no domingo, a nossa fé seria em vão, crer nele. Mas se Ele morreu numa sexta-feira, e no domingo ressuscitou, a nossa fé não é em vão. Aquele que venceu a morte, também venceu o pecado, ele venceu o diabo, e temos nele a vitória, em Jesus, porque ele ressuscitou, nós temos a vitória. Assim como ele ressuscitou no domingo, a Bíblia diz que todo aquele que crer no Senhor Jesus, João capítulo 3, versículo 18, quem nele crer será salvo, mas quem não crê já está condenado, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A nossa fé não é em vão, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E a Bíblia diz: os que morreram em Cristo, quando Jesus voltar, ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, quando Jesus voltar, nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo celestial. Assim como ele ressuscitou, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós vamos receber também um corpo celestial, num abrir e fechar de olhos, e vamos encontrar com ele no céu, entre as nuvens dos céus. Vai valer a pena. Por isso, meu irmão, o apóstolo Paulo, ele disse assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Nós estamos aqui nessa terra, irmão, não podemos brincar de ser cristãos, não. Nós temos que combater o bom combate, um dia encerrar a nossa carreira e guardar a nossa fé. E quando nós fecharmos os olhos aqui neste mundo, nós vamos abrir lá no céu.
Vamos pisar em ruas de ouro e de cristal. Lá tem a árvore da vida, que é saúde, as folhas dela, saúde para as nações. Lá no céu tem uma lâmpada, e a lâmpada é Jesus de Nazaré. A glória de Deus vai iluminar todo o céu. Jesus vai iluminar todo o céu. E vai valer a pena, irmãos. Quando nós chegarmos lá, vai ser só vitória. Tem um louvor que diz assim: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, a luta acabou, né? Agora é só vitória, só vitória. E lá no céu vai ser só vitória por toda a eternidade. A prova acabou, a luta acabou, a dor acabou, o sofrimento acabou. No céu é só vitória, porque Jesus ressuscitou. A Bíblia diz, irmãos, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 37. Nós somos, irmãos, mais do que vencedores, porque Jesus ressuscitou. A nossa fé não é em vão. Nós somos mais do que vencedores. Nós iremos morar no céu um dia. Nós iremos morar na Nova Jerusalém, na Canaã celestial. Nós vamos morar, irmãos, no céu, lindo céu. A nossa fé não é em vão. Porque Jesus ressuscitou, a nossa fé não é em vão. Irmãos, eu tenho absoluta certeza que você irá morar no céu um dia, meu irmão. Você, minha irmã, irá morar no céu. Eu tenho absoluta certeza que eu irei morar no céu um dia. Sabe por quê? Porque o sacrifício já foi pago. A cruz está vazia. Ele morreu e ressuscitou. O túmulo também está vazio. Irmãos, quando eu vejo alguma reportagem ou algum irmão em Cristo que vai em Israel e chega lá e vê o túmulo de Jesus vazio, aumenta a minha fé. Ele não está ali, ele ressuscitou. Os dois anjos de vestes resplandecentes, eles disseram: Jesus ressuscitou, ele não está, mas aí ele ressuscitou. E depois de ressuscitar, os varões da Galileia, quando eles viram Jesus subindo para o céu, o anjo falou com os varões: varões Galileu, este mesmo Jesus que está subindo para o céu, ele há de voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Algo que fortalece a nossa fé, algo que nos dá certeza que ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Essa é a nossa certeza, irmãos, de um dia morar no céu. Quem irá morar no céu aqui? Levante suas mãos. Oh, glória a Deus, amém. Glória a Deus, você vai morar no céu, meu irmão, minha irmã. Você, Jesus, pagou um alto preço. Ele morreu no madeiro por você. E você irá morar no céu porque ele morreu e ressuscitou. Ele não está mais na cruz. A cruz está vazia. Ele ressuscitou. Irmãos, o segundo tópico da mensagem desta noite: Jesus ressuscitou. Segundo tópico, porque Jesus ressuscitou, nossa esperança também não é em vão. Porque Jesus ressuscitou, a nossa esperança não é em vão. Ele voltará para nos buscar, para que estejamos para sempre na presença de Deus. João 14, de 1 a 2. João 14, versículo 1, versículo 2. Está escrito, ele falou: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, vou preparar morada. E quando eu voltar, eu levarei vocês para mim mesmo. E ele está preparando morada. João capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa palavra muitas, irmãos, é milhões e milhões e milhões, bilhões de morada. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo homem que se converter, ele será salvo. Todo homem que se arrepender dos seus pecados, ele será salvo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar.
Olha a certeza, irmãos, que nós temos, a esperança nossa não é em vão. Ele está preparando morada para nós, Ele voltará para nos buscar, para que estejamos para sempre na presença de Deus no céu. Ele está preparando morada para mim, para você, para todos nós, e um dia iremos morar com Ele no céu, lindo céu. Essa é a esperança nossa não é em vão. A única religião no mundo que tem certeza de um dia morar no céu é o cristianismo. Porque o único que morreu e ressuscitou foi Jesus Cristo. Maomé morreu e não ressuscitou. Buda morreu e não ressuscitou. Somente Jesus Cristo, o Nazareno, morreu e ressuscitou e vive e reina para todos sempre. Essa é a nossa esperança. Não é em vão. Um dia, irmão, nós vamos orar no céu. Lá no céu, irmãos, a Bíblia diz que tem um rio de águas cristalina que ele jorra do trono de Deus. E vai ser tão bom quando nós chegarmos lá. Nós vamos ver Jesus que ressuscitou, que morreu, ressuscitou. Nós vamos ver assim como Tomé viu as marcas dos cravos. Tomé viu, nós vamos ver, Senhor, o Senhor morreu por mim, o Senhor pagou um alto preço. O Senhor falou assim, vai dizer para nós, aqui está o lugar da lança que transpassaram em mim. Aqui os cravos, as marcas dos cravos nos pés, nas mãos, a coroa de espinho na minha cabeça. O meu sangue todo foi vertido no madeiro pela humanidade. O meu corpo foi moído. Isaías 53, Isaías diz que ele foi ferido pelos nossos pecados, Jesus, e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E um dia nós vamos encontrar com Ele. Porque Jesus ressuscitou, nosso trabalho também não é em vão. O meu trabalho, o seu trabalho, não é em vão, não, irmãos. Não é em vão, não. Tudo que você faz, porque Jesus ressuscitou, o trabalho da igreja, o trabalho dos crentes, o trabalho dos cristãos, não é em vão. Haverá recompensa para a igreja. Quando você evangeliza, quando você prega, quando você ora por alguém, quando você distribui um folheto, quando você está aqui na igreja adorando ao Senhor, quando você está visitando um enfermo, um doente no hospital, quando você está ajudando alguém a caminhar no caminho estreito, está ajudando alguém a conhecer Jesus, você está pregando para aquela pessoa e aquela pessoa se converte, o seu trabalho não é vão, no Senhor haverá recompensa. 1 Coríntios 15, versículo 58, está escrito: portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, porque Jesus ressuscitou, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Os mártires, quando chegarem lá, quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ver os mártires que morreram. Pedro que morreu numa cruz de cabeça para baixo. João Batista foi decapitado. Nós vamos ver Estevão que foi apedrejado. Nós vamos ver os homens de Deus lá que morreram por amor ao evangelho. Muitos foram mortos à espada, muitos foram enforcados, muitos mártires. E lá no céu o trabalho deles não é em vão no Senhor. Haverá recompensa no céu. No céu nós vamos ser recompensados. Lá no céu, irmãos, a Bíblia diz que nós vamos receber a coroa da vida, o nosso galardão, o nosso prêmio, morada no céu. Olha que quantidade de bênçãos que nós vamos receber no céu, de presentes de Deus no céu. Olha, nós vamos receber a coroa da vida no céu, o nosso galardão no céu, a morada no céu. Nós vamos receber no céu, irmão, vamos morar num local que é rios de água cristalina, ruas de ouro nós vamos ter no céu. Nós vamos ter uma árvore, tem uma árvore no céu que é a árvore da vida. E as folhas dela é saúde para as nações. E lá no céu nós vamos viver por toda a eternidade.
neste lugar tão lindo. O céu é lindo, irmãos. O céu é lindo. O céu é o lugar de descanso para nós. Um dia, por toda a eternidade, nós vamos estar lá descansando, adorando ao Senhor, louvando naquele grande coral. E no céu também, irmãos, aqui na terra, às vezes a gente paga energia, a conta vem cara. Quanto mais energia você gasta, mais você paga, né? Poucos dias eu vi pessoas reclamando, falando, a energia está cara, R$600 de energia, né? 700, 800 reais de energia, pessoas pagando. Lá no céu a lâmpada é Jesus. Por toda a eternidade, a glória de Deus vai iluminar o céu. Não haverá noite, só dia. E lá não vamos precisar de pagar energia, não. Lá você não vai precisar de pagar a conta de água na SEDAI também, não. Por toda a eternidade, Jesus vai nos alimentar no céu, lindo céu. Porque Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. E por toda a eternidade nós vamos ser alimentados por Deus. Nós que estamos ligados na videira, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, e nós estamos ligados na videira, a videira vai nos alimentar por toda a eternidade no céu, lindo céu. Igreja, devemos de ser firmes, igreja, não vacilar, ser firmes. Devemos, igreja, também de ser constante. A igreja tem que ser constante, sempre abundante na obra do Senhor. A obra do Senhor nós temos que ter prazer nela, prazer de trabalhar para o Senhor, prazer de pregar, prazer de estar evangelizando, visitando os enfermos. Nós temos que ter prazer na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 58. Haverá recompensa. O Senhor Jesus que morreu e ressuscitou, Ele vai nos recompensar no céu. Irmãos, quando nós chegarmos no céu, vai ser tão lindo, porque a recepção do céu vai ser aquele que morreu e ressuscitou, o Senhor Jesus. Ele vai estar nos portões das mansões celestiais. Apocalipse diz que no céu tem portões das mansões celestiais. Eu creio que o Senhor Jesus vai estar recepcionando nós, aquele que morreu e ressuscitou e vive por toda a eternidade. Ele vai estar lá falando, vinde a mim, benditos de meu Pai, possuís por herança o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele vai olhar para o Dico e vai dizer para o Dico, Dico, vinde a mim, Dico, bendito de meu Pai, possuís por herança o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí o Dico vai entrar no céu. O trabalho dele não foi vão no Senhor. E por toda a eternidade ele vai viver no céu. Lá não haverá tristeza, irmão, no céu você não vai chorar. Não haverá choro. Não haverá lamento, nem dor, nem tribulação, nem aflição. No céu você não vai ficar preocupado com nada. No céu vai ser só vitória, só alegria, só gozo, delícias mil por toda a eternidade. Vai valer a pena, irmãos. Jesus ressuscitou, Ele nos comprou por um alto e bom preço. Ele ressuscitou para se tornar o caminho. Ele ressuscitou para se tornar a porta para a salvação, a porta da salvação é Jesus. Ele ressuscitou para nos dar o direito de um dia morar em mansões. Ele não está no madeiro mais, mas Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim, por você, por você, por você, por todos nós. Agora, neste momento, irmãos, o Senhor Jesus, Ele está intercedendo por nossas vidas. Talvez você que veio aqui nesta noite, se você ainda não recebeu Jesus, o Senhor Jesus no seu coração, você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Ele está intercedendo por você no céu. E Ele quer te salvar. Ele não quer, o Senhor Jesus não tem prazer na morte do homem que não é salvo, da mulher que não é salva. Ele tem prazer na morte do justo, daquele que foi salvo, daquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus tem prazer na morte do salvo. Ele não tem prazer na morte do ímpio, não. Não tem prazer. Porque Jesus, irmãos, o quarto tópico da mensagem desta noite, porque Jesus ressuscitou,
a nossa pregação também não é em vão. A nossa pregação não é em vão, irmãos. Porque Jesus ressuscitou, a nossa pregação não é em vão. Você sabia que a palavra de Deus ela não volta vazia? A palavra de Deus ela não volta vazia. Quando o evangelho ele é anunciado, esta palavra ela é tão poderosa que ela entra nos corações. E ao entrar nos corações, ela vai incomodando as pessoas. Esta palavra, irmãos, é o evangelho de Deus, é o poder de Deus, é o dínamo de Deus. E quando essa palavra ela entra no coração de um homem que ainda não tem Jesus, esta palavra ela vai batendo. Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E quando esta palavra, irmãos, ela entra no coração do homem, ela vai batendo, e ela bate. E quando o homem abre o coração para Jesus, o Senhor Jesus, ele salva o homem, ele salva todo aquele que nele crê. A sua palavra, irmãos, diz a Bíblia que não voltará vazia, porque o próprio Jesus disse, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A sua palavra não voltará vazia, porque o próprio Jesus disse, eis que eu estou convosco, meus discípulos, meus 12 discípulos, até a consumação dos séculos. Jesus ele está com a igreja, Jesus ele vai continuar usando a igreja até a volta do Senhor Jesus. Deus vai usar a igreja, Deus vai estar capacitando a igreja, Deus vai estar usando esta igreja para anunciar o evangelho, para sair das quatro paredes e anunciar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e vive e reina para todo sempre, irá voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Igreja, lembremos que a sexta-feira é o dia da morte. Da morte de quem? A morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o domingo é o dia da ressurreição. A sexta-feira é o dia da morte, Jesus morreu, mas o domingo é o dia da ressurreição. Os 2 anjos do Senhor disse para as mulheres, ele não está mais aqui, a pedra já tinha sido movida do sepulcro, ele não está mais aqui, ele ressuscitou e vive e reina para todo sempre, por toda a eternidade. Jesus viverá e vive por toda a eternidade. Aquele que venceu a morte, igreja, está conosco para nos confortar e nos fortalecer a cada passo do caminho. A cada passo. Cada passo que nós estamos dando nesse caminho, nessa caminhada em direção ao céu, o Senhor Deus está nos confortando, nos fortalecendo. Sabia, igreja, tem dia que nós nos entristecemos, choramos. Tem dia, igreja, que nós estamos às vezes aflitos, atribulados, tristes. Mas quando nós olhamos para a cruz vazia, ele ressuscitou. E ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É ele que nos conforta, é ele que nos fortalece, Jesus. É ele que nos dá força para vencer este mundo de pecado. E um dia viveremos por toda a eternidade com ele nos céus. É que conforta o nosso coração. Por isso, igreja do Senhor, não desanime, porque a nossa redenção está próxima. Não desanime, igreja. Jesus ressuscitou, o Cordeiro de Deus ressuscitou. Ele não está no madeiro. Não desanime, igreja. O mundo jaz no maligno. O mundo, irmãos, há uma grande tribulação, aflição neste mundo. Os dias que estão se aproximando à volta do Senhor Jesus, a volta do Senhor está próxima. Os dias são difíceis. Aproximando a volta do Senhor Jesus, já estamos vivendo os princípios das dores, eu creio. As coisas vão se apertar cada vez mais.
Cada vez mais o mundo vai estar em tribulação, em aflição, em perseguição. A igreja do Senhor vai ser perseguida. Mas igreja, por isso igreja, não desanime. Porque a nossa redenção se aproxima. Jesus está voltando. A nossa redenção. Nós vamos deixar este mundo e vamos viver eternamente com Ele no céu, lindo céu. Um dia, igreja, um dia iremos estar para sempre com o Senhor no céu, adorando, servindo a Ele, exaltando aquele que morreu e ressuscitou, adorando aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por toda a eternidade no céu, lindo céu. Essa é a esperança que nos conforta, nos consola, que nos dá força, é que um dia iremos morar com o Senhor. Ele morreu, ressuscitou, e nós também iremos morrer e vamos ressuscitar na primeira ressurreição. Os que estiverem vivos vão receber um corpo incorruptível. Iremos morar por toda a eternidade com o Senhor no céu. Vamos continuar, igreja, crendo neste Deus, adorando este Deus, sabendo que Ele está próximo de voltar para buscar a sua igreja, para morar. A igreja irá morar com Ele por toda a eternidade. Vai valer a pena, igreja. Vai ser lindo, igreja, aquele dia. Vai ser um dia de gozo, um dia em que a igreja do Senhor Jesus vai estar reunida no céu com o Senhor. E nós vamos participar quando chegarmos lá no céu. Nós vamos participar das bodas do Cordeiro. E quando chegarmos lá no céu, aquele que morreu e ressuscitou e vive para todo sempre, lá no céu a Bíblia diz que nós vamos comer do pão, beber do cálice. E o sumo pastor, o pastor dos pastores, ele vai nos recepcionar no céu. E ele vai dizer assim para nós: meu filho, você venceu. Você venceu. Você combateu um bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. E quando nós chegarmos lá, irmãos, nós vamos dizer para o Senhor: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, Senhor. Lá no mundo a gente ter renunciado tudo, negado os prazeres da carne, morrido para o mundo de pecado, valeu a pena. Porque assim como o Senhor morreu e ressuscitou, nós também, irmãos, que cremos no Senhor Jesus, vamos ressuscitar e vamos viver eternamente com Ele no céu. Igreja do Senhor Jesus, não vamos deixar nada roubar a nossa coroa. A Bíblia diz: se possível for, o diabo vai enganar os escolhidos do Senhor. Jesus não quer que você seja enganado, não. O Senhor Jesus não quer, igreja, que você seja enganado, não. O Senhor Jesus te comprou por um alto e bom preço, preço de morte na cruz do Calvário. E Ele não quer que você seja enganado. Continue no caminho, servindo a este Deus. Não olhe para trás como a mulher de Ló. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu e ressuscitou, porque um dia iremos morar com Ele. Vamos nos pôr de pé, igreja. Vamos orar. Antes da oração, nós queremos cantar um último louvor. E esse último louvor que nós queremos cantar nesta noite, Jesus ressuscitou, vamos celebrar. Ele morreu e Ele ressuscitou. Ressuscitou ao terceiro dia, vamos celebrar, Jesus ressuscitou. Você está aqui nesta noite, meu irmão, você precisa ter absoluta certeza que um dia você irá morar no céu. Amém? Vamos louvar, celebrar.